Olá, bem-vindos. Eu sou Henrique Campos e a partir de agora você acompanha comigo o Brasil em Foco. Vamos à notícia. Recado ao mundo. Marco Rubio rompe o silêncio após captura de Maduro e faz alerta histórico. O cenário internacional entrou em estado de alerta nas últimas horas após uma declaração contundente vinda diretamente dos Estados Unidos. Em uma entrevista coletiva que rapidamente ganhou repercussão global, o senador Marco Rubio fez um pronunciamento que muitos já classificam como um dos mais duros dos últimos anos contra regimes autoritários ao redor do mundo. A fala aconteceu em um momento extremamente sensível da política internacional, logo após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro, episódio que encerra um longo capítulo de impunidade e tensão envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos. Rubio iniciou deixando claro que o recado não era direcionado apenas a um país específico, mas sim ao mundo inteiro. Segundo ele, por anos, diversos governos acreditaram que poderiam desafiar os Estados Unidos sem enfrentar consequências reais. Confiscar empresas americanas, deter cidadãos dos EUA como reféns políticos e provocar diplomaticamente, Washington virou, segundo o senador, uma prática recorrente. Mas de acordo com Rubio, esse cenário mudou. Ele afirmou que há muitos que gostam de brincar com os Estados Unidos, mas deixou claro que esse tipo de provocação não será mais tolerado. O senador reforçou que os Estados Unidos não aceitam que seus cidadãos sejam usados como moeda de troca e tampouco que empresas americanas sejam perseguidas por regimes autoritários. E é nesse momento que entra o trecho mais aguardado da coletiva. Veja agora a resposta de Marco Rubio em entrevista coletiva. Muitos querem brincar com os Estados Unidos pelo mundo. Eles acham que podem confiscar empresas americanas. Eles acham que podem pegar americanos como prisioneiros, como reféns. Eles gostam de brincar com os Estados Unidos. Isso não vai acontecer. E espero que as pessoas entendam isso. E nós temos um presidente, 47º, presidente que não está aqui brincando. Quando ele diz que vai fazer uma coisa, que ele vai resolver um problema, ele está levando isso a sério. Eu posso dizer, eu fiquei nos últimos 14 anos, 15 anos acompanhando essa questão da Venezuela. Ninguém tomava uma atitude. Eu não entendo como os outros presidentes não tomaram essa atitude. Porque é assim que as coisas precisam ser. É assim que um presidente da América precisa agir, não apenas conversando e falando. As coisas precisam ser levadas a sério. E isso é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Então, o presidente Trump é um presidente de paz. E ele ofereceu várias oportunidades para o Nicolás Maduro, mas ele continuava brincando. Então ele quis brincar de ser o grandão. Mas a mensagem aqui é para o mundo. Nós não estamos aqui para brigar com os outros. Nós estamos querendo conversar, mas não brinque com a gente. Não brinque com esse presidente. Porque não vai terminar bem. Rubio foi direto ao afirmar que os Estados Unidos agora contam com uma liderança que não faz ameaças vazias. Sem citar nomes no primeiro momento, ele destacou que o país vive uma nova fase sob o comando do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o senador, quando o atual presidente diz que vai resolver um problema, ele leva isso a sério. Rubio reforçou que essa postura representa uma ruptura com anos de hesitação e discursos que não se convertiam em ações concretas. Em tom firme, ele revelou que acompanha de perto a crise venezuelana há mais de 14 anos. Durante esse período, segundo Rubio, diferentes governos observaram a escalada autoritária de Nicolás Maduro sem tomar medidas efetivas. Para o senador, o mundo assistiu por tempo demais enquanto o regime venezuelano avançava contra a democracia, a liberdade de imprensa e os direitos humanos. Rubio afirmou que, ao longo dos últimos anos, o atual presidente americano ofereceu diversas oportunidades para que Maduro escolhesse o caminho do diálogo e da transição política. Essas oportunidades, segundo ele, foram sistematicamente ignoradas. E então veio a frase que ecoou nos bastidores diplomáticos. Maduro, de acordo com Rubio, quis brincar de ser o grandão. A declaração foi interpretada como um divisor de águas. Para o senador, o líder venezuelano acreditou que poderia continuar provocando os Estados Unidos, testando limites e desafiando a comunidade internacional sem enfrentar uma resposta proporcional. Mas a resposta veio.
Rubio destacou que a captura de Maduro não é apenas um evento isolado, mas uma mensagem clara enviada a outros líderes que adotam práticas semelhantes. Segundo ele, os Estados Unidos não estão interessados em conflitos desnecessários, guerras ou confrontos diretos, mas também não aceitarão ser desrespeitados. Em um dos trechos mais estratégicos da entrevista, Rubio fez questão de reforçar que os Estados Unidos continuam abertos ao diálogo. Segundo ele, Washington quer conversar, negociar e construir soluções diplomáticas. No entanto, deixou claro que diálogo não significa fraqueza. Não brinquem com a gente, não brinquem com esse presidente, afirmou. A fala foi interpretada por analistas como um alerta direto a regimes autoritários que nos últimos anos se sentiram encorajados a agir contra interesses americanos. A mensagem, segundo especialistas, é simples. O custo de desafiar os Estados Unidos aumentou significativamente. Nos bastidores, a declaração ganhou ainda mais peso quando Rubio afirmou que ditadores que perseguem empresas e cidadãos americanos não serão mais tolerados. A frase foi vista como um aviso que vai além da Venezuela e atinge outros líderes que observam atentamente os movimentos de Washington. A entrevista rapidamente repercutiu em meios diplomáticos, militares e econômicos. Governos aliados passaram a analisar o impacto das declarações, enquanto regimes adversários adotaram um silêncio cauteloso. Para analistas internacionais, a fala de Marco Rubio consolida uma nova fase da política externa americana, mais direta, mais assertiva e com menos margem para ambiguidades. O episódio envolvendo a captura de Nicolás Maduro, somado ao discurso de Rubio, sinaliza que os Estados Unidos pretendem recuperar protagonismo global e estabelecer limites claros para quem tenta desafiar sua autoridade. A mensagem final foi clara, objetiva e impossível de ignorar. Os Estados Unidos estão dispostos a conversar, negociar e buscar soluções pacíficas. Mas quem decidir testar os limites pode enfrentar consequências severas. E assim, o mundo observa atentamente os próximos passos. Enquanto a declaração de Marco Rubio ecoa como um aviso global, a era das provocações sem resposta chegou ao fim. Nos bastidores da política internacional, a declaração de Marco Rubio não foi vista apenas como um comentário isolado, mas como um marco simbólico de uma mudança mais profunda na postura dos Estados Unidos diante do mundo. Especialistas em geopolítica avaliam que o discurso de Rubio funciona como um recado preventivo, não apenas para a Venezuela, mas para qualquer governo que considere desafiar interesses americanos, seja por meio de sanções ilegais, perseguição a empresas estrangeiras ou retenção de cidadãos como instrumento político. A leitura predominante é de que Washington busca restabelecer linhas vermelhas claras, algo que, segundo analistas, havia se tornado nebuloso nos últimos anos. A captura de Nicolás Maduro passa a ser interpretada como o exemplo concreto do que acontece quando essas linhas são cruzadas. Outro ponto que chamou atenção foi o momento escolhido para a declaração. Ao falar publicamente logo após a captura de Maduro, Rubio ampliou o impacto simbólico da operação, reforçando a ideia de que as palavras agora vêm acompanhadas de ações. Nos corredores diplomáticos, aliados dos Estados Unidos avaliam que o discurso fortalece a imagem de um país disposto a liderar novamente, enquanto governos adversários observam com cautela, evitando reações públicas imediatas. Rubio também deixou implícito que o foco não está apenas em governos, mas em pessoas. Segundo ele, qualquer tentativa de usar cidadãos americanos como reféns políticos será tratada como provocação direta. Esse ponto elevou o alerta em regiões historicamente marcadas por prisões arbitrárias e disputas diplomáticas. A mensagem central foi cuidadosamente construída. Os Estados Unidos continuam abertos ao diálogo, à negociação e à diplomacia. Mas, ao mesmo tempo, deixam claro que diálogo não significa tolerar abusos. Para analistas, esse equilíbrio entre força e diplomacia é o que define o novo momento da política externa americana. Um modelo que tenta evitar conflitos armados, mas que não aceita desafios públicos sem resposta. O discurso de Rubio, portanto, não se limita à Venezuela. Ele ecoa como um aviso global em um cenário internacional cada vez mais instável, onde tensões políticas, econômicas e militares se cruzam diariamente. E enquanto líderes mundiais analisam cada palavra dita nessa entrevista coletiva, uma coisa fica clara: a mensagem foi enviada, foi recebida
E agora o mundo observa atentamente quais serão os próximos capítulos. Essas foram as informações. Fique atento, voltamos a qualquer momento. Quer ficar por dentro da política brasileira antes de todo mundo? Inscreva-se no canal Brasil em Foco e receba diariamente as principais notícias do país com informação rápida e objetiva